Oi, gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Se eu pudesse dar um título para essa palavra, eu daria Deus e o depois eu te falo. Então vamos começar lendo aqui em Gênesis 12. Como base eu vou falar sobre Abraão, mas depois a gente vai falar ali um pouquinho sobre Noé também. Mas vamos começar aqui no 12 no primeiro. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E essa palavra veio para mim, eu comecei a meditar sobre ela enquanto eu estava lendo Noé para o meu filho. E aí estava naquela parte onde ele solta, né, a pomba para ver se já tinha algum lugar seco, né, se as águas já tinham baixado completamente. E eu fiquei pensando assim, mas será que Deus não falou para ele quanto tempo ele ia ficar na arca? E aí eu comecei a ver que a vida cristã, a vida com Deus, ela exige de nós dependência, confiança total em Deus, né? Isso é fé, é você confiar completamente, mesmo se você não sabe os seus próximos passos. E isso é muito desafiador no mundo que a gente vive hoje, porque a gente tem tudo muito rápido, né? O acesso à informação é muito rápido, então nós somos pessoas ansiosas. E o ser humano, ele já é ansioso por si só, né? Porque a gente não gosta de andar no escuro, digamos assim. A gente gosta de saber o que vem pela frente, né? Mas com Deus é diferente. Com Deus nós precisamos confiar. Paulo mesmo diz que é por fé e não por vista. Não é por aquilo que a gente está vendo, né? Mas é fé. A vida cristã vai exigir essa maturidade de nós de confiança e dependência a Deus. Então eu comecei a pensar em Noé. E aqui, eu estava falando, né, que Noé era um homem íntegro e a humanidade estava perdida. E Deus falou com Noé assim, ó, você, porém, fará uma arca. Ele não falou assim, você vai entrar nessa arca que você vai fazer junto com os animais, você vai entrar com a sua família, você vai ser salvo do dilúvio, vou esperar as águas baixarem tanto tempo. Não. Ele falou assim, você fará a arca. E aqui logo em seguida dá toda a instrução de como fazer a arca. E aí depois Deus deu outro passo que falou assim, vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. E talvez Noé ouviu assim e falou, eu vou construir essa arca, e aí? Será que eu vou estar incluso, né, na, na embarcação? E aqui, será que eu vou ter o ticket, né? Aqui tá falando, mas com você estabelecerei a minha aliança. Depois que Deus falou, você vai fazer a arca. E aí que passou as medidas e falou, e com você estabelecerei a minha aliança. É por parte, sabe? Por isso o título, sabe? Deus e o depois eu te falo, né? Eu até fiquei imaginando Deus falando assim, ó, faz uma arca, depois te falo. Eu imaginei esse tom, ele conversando com os profetas, ele conversando com Paulo, ele conversando com Abraão, ele conversando com Pedro, ó, faz, depois te falo. E é engraçado isso, porque é bem relativo, né? Deus não deve satisfação pra gente, Deus não deve explicação, né? A gente tem que fazer porque a gente obedece, porque a gente crê que a vontade de Deus é boa. Então a gente não tem que ficar esperando a explicação, ficar esperando o momento dele falar, explicar. Ele não deve explicação pra gente. Então é só um termo engraçado, né? De como eu acho que funciona você seguir uma vida com Deus, você caminhar com Ele. É basicamente isso, ó. Faz isso, depois eu te falo. Ó, vai lá, depois te falo.
Ó, constrói a arca, depois eu te falo. Então aqui ele falou assim, com você estabelecerei a minha aliança, você entrará na arca com seus filhos, com sua mulher. Foi dando instruções assim, porque se tivesse sido tudo falado, né? Se Deus tivesse falado tudo, depois que parou de chover, Noé saberia exatamente o dia que ele sairia, né, da arca. Mas não, ele foi, soltou uma pomba, depois soltou. Então, assim, tudo isso era um exercício para a fé de Noé, sabe? Eu acredito, sem agredir o texto, né? Mas eu imagino que Noé realmente ele não sabia quanto tempo e ele iria ficar lá dentro, sabe? E isso exigiu dele confiança, dependência e acreditar que Deus estava no controle daquela embarcação, que Deus estava no controle daquele plano, que o plano era dele. Ele só precisava confiar, ele só precisava descansar. E é assim na nossa vida, né? Nesse mundo agitado, nesse mundo em que a gente sabe é, informações muito rápido, a gente quer lidar com as coisas de Deus da mesma forma que a gente lida com, com as coisas do mundo, com essa pressa de saber, com essa informação muito rápida. E a gente chega na nossa oração, na nossa meditação, e a gente quer saber tudo. A gente quer saber os próximos passos e não é assim. Com Deus não é assim. Só que por não ser assim, tem muita gente que trava, tem muita gente que estaciona, que para por não saber os próximos passos. Quando Deus, ele quer um passo, ele quer vai e depois eu te falo, Deus, você precisa ir. Mas muita gente por não confiar e não saber os próximos passos, fica estagnado na sua vida. Sua vida espiritual fica estagnada, sua vida muitas vezes até profissional, porque não damos o primeiro passo na confiança completa e total a Deus. Eu fiquei pensando assim no GPS que a gente coloca no carro. Ele não fala assim, você liga, coloca o endereço e ele não fala assim, vai falando a sua cabeça metralhada, você vai virar direita, esquerda, e depois ele vai falando por partes. Até chegar ao destino, ele fala assim, ó, agora você vira direita. Não sei quantos metros você virar à esquerda. Agora continua reto. Ele não fala tudo, mas a vida com Deus a gente quer saber tintim por tintim na hora. Ó, me fala tudo que eu tenho que fazer, daí eu vou lá e vou fazer certinho. Não é assim. Não é assim. Com Deus é assim, você dá um passo, sabe? Você dá um passo em fé, você faz algo sem saber o resultado que vai dar. Então é tipo muito, é muito desafiador você caminhar assim. Eu brinco que é meio que caminhar no escuro. Mas você tem aquele que é a luz e que, se você for com ele no caminho, vai iluminando, você vai entendendo, sabe? É como se fosse um óculos que você não enxerga a distância. Tem aquelas pessoas que elas não enxergam longe, né? Você enxerga perto e você vai caminhando e você sabe que é seguro porque você está caminhando na vontade dele. E foi assim com Abraão. Deus falou assim: olha, sai da sua terra para a terra que eu vou lhe mostrar. Deus não falou a terra que ele iria. E ele foi em fé, ele caminhou em fé. Eu encorajo você hoje a viver como uma pessoa que tem o coração totalmente dependente dele. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: quando Deus manda você ir, né? Quando Deus fala vai, na verdade ele tá falando vamos, bem, eu vou com você. Como que Abraão pensou? Eu vou sair aqui com meus bens, com a minha família, vou pra onde? Entende? Se Deus falasse assim pra você, arruma suas coisas agora e vai e sai aí às cegas pelo mundo que eu vou te falar. Você faria? É a confiança que Deus quer que tenhamos. Então, que essa palavra envolva o seu coração, que você possa confiar mais, sabe, nos planos que Ele tem para você.
confia no seu melhor amigo, confia no seu pai, confia naquele que te ama, que ele vai te mostrar. Que ele vai falar assim, ó, faz isso, depois te falo. E eu sei que muita coisa a gente vai entender depois, talvez só lá no finalzinho, mas tudo tem um propósito em Deus, né? Uma oração que eu tenho feito, Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim, tudo que o Senhor sonha e planeja para mim, eu quero. Eu não quero que eu seja um empecilho das coisas que você tem para mim, sabe? Eu quero tudo que você tem para mim, eu quero. Então, eu acho muito interessante também que Deus não falou assim para Noé, faz uma arca e se vira. Não, ele deu exatamente as medidas, o tamanho que era para usar, a madeira que era para usar. E é assim na nossa vida, ele vai falar exatamente o que é para a gente fazer, os passos, ele vê além do que a gente vê, né? Os pensamentos dele são maiores do que o nosso. Os caminhos deles são melhores do que o nosso. E eu tenho certeza, eu tenho muita certeza que você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. A gente possa ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu ouvi muita frase hoje em dia que fala assim, você pode ser o que você quiser, você pode ser quem você quiser e o que você quiser. Mas eu vou um pouco além e falo assim, você pode ser tudo que Deus quer que você seja. Isso é muito, muito, muito melhor, infinitamente melhor do que o que a gente quer ser, do que a gente, né, tende a planejar para nós mesmos. Imagine o que Deus tem para nós, sabe? Então, fique com essa frase, entendendo que muitas vezes a gente não sabe, mas a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar que Deus tem algo melhor para nós. E para finalizar, eu gostaria de ler ali em Isaías, no 30, no 21, que fala assim, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Então, meu desejo é que você tenha amizade e intimidade com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, que é essa voz atrás de nós, nos conduzindo e falando, este é o caminho, siga-o. Então, a minha oração, o meu desejo é que nós tenhamos intimidade com o Espírito Santo para ouvir aquela voz que fala assim, esse é o caminho, siga-o. Então, que Deus te abençoe, que te dê esses ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo.